Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu venho mais uma vez gravar um vídeo que eu gostaria agora de relatar os sonhos que eu tive em relação ao final dos tempos. Esses sonhos que eu tive foram muitos sonhos dentro de um período curto de tempo, de forma sequencial. Então, vou tentar fazer um resumo dos pontos mais importantes de todos esses sonhos. O primeiro sonho que eu tive exatamente reflete justamente o início. Nesse primeiro sonho, Deus mostrava eu perdendo o emprego e Ele mostrava por um motivo muito banal, muito simples. E eu ia tentar discutir. Aí Deus falava: não adianta, porque é o final dos tempos. E aí eu lembrava da passagem das Escrituras que diz que no final dos tempos Satanás vai ter poder de destruir o poder do povo santo. Então não adiantava. Eu ia tentar procurar emprego e Deus dizia: não adianta também, porque todas as portas estão fechadas. E aí, nos outros sonhos seguintes, começava a ter dificuldade financeira, as coisas iam começando a acabando. E aí eu tinha que me mudar para outros lugares. Aí nos outros sonhos eu já me via andando pelas ruas sem nada mais. E interessante que alguns sonhos eu via as cidades inteiras onde eu estava, não via ninguém nas ruas, nem nas suas casas, nem nos prédios, como se 80% da cidade tivesse desaparecido. Via em alguns sonhos eu via as cidades quebradas, como se tivesse caído bombas no meio da cidade, buracos, uma situação de caos realmente muito grande. E muita falta de comida e tudo. Em um outro sonho também eu já me via andando pela cidade, e nesse sonho eu via o exército na rua fazendo cadastro de pessoas para levar no caminhão para algum determinado lugar. Só que nesse sonho ninguém queria aceitar, nem aceitar o que eles queriam, nem fazer esse cadastro para ir com eles para esse determinado lugar. Aí depois de um tempo que ninguém queria, eles ficaram com muita raiva e avançaram por toda a população que estava ali próxima ali, encheu o caminhão e levou embora todas aquelas pessoas e não soube mais. E nesse mesmo sonho já era mostrado que era já o sinal da besta chegando, porque a minha mãe, ela queria fazer, e ela chegava para mim e dizia: não aguento mais, eu vou fazer. Eu dizia: não faça isso, porque você vai perder a sua salvação para sempre, mas eu vou fazer. Aí ela ia, eu acompanhava. Aí eu via que ela entrava tipo numa repartição pública, tipo essas que você faz para tirar a identidade. Tudo tranquilo, tudo em ordem, não havia nenhum problema. Entrou, sentou na mesa e a moça lá, gentilmente, sorrindo, foi preencher a ficha dela. Exatamente como você faz para tirar uma identidade, algo extremamente simples, sem nem nada assim anormal. Aí quando eu virava para minha esposa e dizia: realmente ela está perdida, agora nós temos que fugir para outra cidade, porque as coisas estavam muito difíceis. E a situação era essa. E em outros sonhos eu tinha que me mudar de uma casa para outra, porque às vezes a polícia vinha tentar nos pegar, tínhamos que viver escondido. Teve um sonho que prendeu até minha esposa, mas eu consegui, numa distração da polícia, pegar ela e fugir com meus filhos. E foi no meio desse sonho que eu justamente tive essa visão também do tsunami vindo, como se fosse um outro que estivesse vindo nesse tempo mais de tribulação. E foi muito difícil. Eu tinha sonhos que eu andava pela rua com minha família sem nada. Mas interessante que eu via a cidade vazia, as casas vazias, os apartamentos vazios, como se tivesse realmente a maioria tivesse sumido e não se sabe o que, não sabe o que aconteceu. Tanto que eu ficava até num desses apartamentos vazios por um pouco de tempo, depois saía, e assim nós íamos tentando sobreviver da melhor forma. E isso foi indo até chegar em momentos muito difíceis, até chegar no último sonho. No último sonho eu já estava morando nem posso dizer nem que seja uma casa, era apenas um quarto
bem pequenininho, sem banheiro, sem móveis, sem roupa, sem nada. Não tinha nada. Não tinha nada ali, algo muito simples. E nesse sonho, tem a primeira parte que é algo pessoal, que eu não vou relatar. E depois dessa primeira parte, eu saio, pego um ônibus e vou em direção à minha casa, né? E esse foi o último sonho da sequência de sonhos que eu tive. E aí quando eu pego esse ônibus, interessante, eu estava uma roupa bem simples, chinela havaianas, coisa que eu não gosto muito de chinela havaiana, eu acho muito desconfortável. Mas nesse sonho eu estava de chinela havaiana, para mostrar que eu tinha já perdido quase tudo que eu tinha já. E vinha um garoto e roubava uma das sandálias. Aí quanto que eu reclamava, poxa, já não tenho nada, e o pouco que tenho ele rouba, e ainda rouba uma só sandália, por que não rouba as duas logo de uma vez? Mas eu acho que isso acho que Deus quis mostrar isso, que nesse período eu vou perder mesmo quase tudo que eu tenho. Mas Deus parece que vai poupar e deixar alguma coisa para nós podermos sobreviver. E aí eu pegava esse ônibus, pagava a passagem, e eu sentava, um ônibus urbano, e eu prestava atenção, via que era um dia normal, um dia tranquilo como outro qualquer. As pessoas tranquilas, indo e voltando, não havia nada de especial nesse dia. E aí eu chegava no meu destino final e ia em direção a essa minha casa que, como eu disse, já não tinha nada. O que eu tinha era apenas algumas poucas roupas nos cantos, assim. Não tinha móvel, não tinha mais nada, nada, nada. E nesse sonho eu morava apenas com uma pessoa, que não é mostrado quem era. Se era minha esposa, né? Não tinha mais, meus filhos não estavam mais nesse sonho. E interessante que eu nunca tive visão de anjos, de nada disso, né? Eu sou evangélico há bastante tempo, mas nunca tive visão de nada. Mas quando eu entrava na minha casa, que eu chegava, a primeira coisa que eu via justamente era um anjo no meio da sala. Quer dizer, não é sala, porque só tinha um quarto, né? Era apenas um cômodozinho. E do lado dela essa pessoa que morava comigo, que não era mostrado se era minha esposa ou não. E aí quando eu chegava, que eu olhava pro anjo, eu ficava assim admirado, porque eu nunca tinha visto. E eu ficava admirado e ao mesmo tempo perplexo, esperando o que ele vai dizer, o que ele queria ali, fazer ali. Aí o anjo olhava para mim e dizia: eu vim te buscar para te levar para a glória. Aí eu olhava para ele, baixava a cabeça e ficava rindo assim, sem acreditar. Aí eu dizia para ele: você tá de brincadeira, não é? Aí ele olhava para mim bem sério e não falava nada. Aí eu olhava para ele assim: você quer dizer que acabou tudo? Não vai ter mais sofrimento, mais angústia, mais perseguição, mais fome, mais nada? Acabou tudo, tudo, tudo? Aí ele só balançava a cabeça assim. Aí eu começava a gritar, gritar com todas as minhas forças, pular, rolar no chão, uma alegria muito grande, gritando muito, toda a minha força, dizendo, como se estivesse dizendo assim para o mundo inteiro, assim: eu venci, era a verdade, Jesus realmente voltou, não era ilusão, porque as pessoas de hoje, nós somos perseguidos, somos humilhados, somos motivo de chacota, porque ninguém acredita em Jesus, nem na sua volta. Somos perseguidos a vida inteira, vivemos como loucos. E nesse dia eu botei para fora toda essa raiva do mundo, raiva do diabo, raiva de todas as perseguições e lutas, as humilhações que passamos. E nisso eu descarreguei gritando com todas as minhas forças. Depois de uns 5 minutos gritando com todas as minhas forças, eu parei cansado. Aí eu fui tentar tomar fôlego. Quando eu fui tentar tomar fôlego, o anjo veio para o meu lado, pegou na minha cintura e começou a subir de repente. Quando ele começou a subir, que eu olhei pro teto, eu vi que a gente estava rapidamente se aproximando do teto. Eu falei: para, você vai bater minha cabeça no teto. Aí o anjo não quis parar, eu me escondi assim na cabeça, com medo de tacar a cabeça no teto. Mas quando eu vi que não aconteceu nada, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, já estava em cima da casa subindo. Aí eu olhei para baixo, estava lá a casa ficando embaixo e a outra pessoa que morava comigo subindo sozinha atrás de mim. Foi quando eu olhei pro anjo e depois eu olhei para baixo de novo. Aí quando eu olhei para baixo de novo, Aí eu já tudo aquilo sumiu. Aí eu vi o quê? Uma floresta, um verde muito, muito forte, aquele verde escuro. E não tinha um rio, eram lagoas assim, meio arredondadas, ovaladas, assim, várias lagoas. Só que as águas dessas muitas lagoas, no meio dessa floresta, eram águas quentes. Chega a subir aquele vapor d'água, assim, que é águas muito quentes, tipo aquelas águas de Lindóia, né? Aquelas águas sulfurosas.
Então eram muitas lagoas muito quentes, que subiam aquele vapor, com aquele verde muito intenso, muito bonito, uma visão muito linda. Aí eu perguntei, Anjo, o que é isso aqui embaixo? Aí ele dizia, esta é a futura floresta amazônica. E aí eu virava para o anjo e perguntava, porque hoje em dia eu sou muito ligado nessa parte de escatologia, apesar de eu nunca ter postado nada que Deus tenha me mostrado, mas eu estou sempre ligado em tudo que está acontecendo, vendo vídeos, vendo os testemunhos. E em relação ao anticristo, a gente sempre fica ligado também, saber quem é ele, onde vai se manifestar, muita gente especula. Mas nesse sonho, até esse momento, parece que eu não tinha visto ele, ou não tinha mais poder mais acompanhar a jornais e tudo. Eu perguntava, cadê o anticristo? Ele já se manifestou? Quem é ele? Aí eu perguntava. Aí o anjo se virava e me respondia. Mas só que na hora que ele me respondia, eu via ele me respondendo, a boca dele mexendo, mas eu não escutava mais. Ou seja, Deus ele tirou o áudio do anjo. Eu não mais escutei o anjo que falava. Eu via ele me respondendo, mas eu não conseguia mais escutar nada do que ele falava. Aí quando o anjo terminou de me responder sem eu ter escutado mais nada, eu olhei para cima e vi uma nuvem. Quando eu entrei na nuvem, eu acordei. Né? Aí esse foi o último dessa sequência de sonhos. E fora isso, tem minha filha que já sonhou com o tsunami, mas o sonho dela, ela reflete bem esses últimos sonhos que eu tive. Porque era justamente um sonho num período de tribulação muito grande, onde estava se escondendo de casa em casa, fugindo de casa em casa, e no meio dessa fuga é onde estava numa casa se escondendo que ela viu esse tsunami. E o meu filho também já sonhou com arrebatamento umas 2 vezes, em algo assim também muito similar, também que posteriormente eu vou postar. Então, a paz do Senhor a todos.